Essa paciente chegou no meu consultório e começou a contar várias histórias. E falou, e quem já conhece, então, das 5 leis biológicas, sabe que ela é uma pessoa bronquial. O que é uma pessoa bronquial? Uma pessoa que fala muito. E uma pessoa que fala muito, que fala com um tom de voz muito alto, pessoas que vão rir de forma espalhafatosa, um dos programas que ela tem são os brônquios. Porque os brônquios, os animais utilizam do som na natureza para intimidar o inimigo. Então eu falar alto faz com que você me respeite. Isso de forma inconsciente. Automaticamente eu já sabia que ela era bronquial. Mas eu não sabia quando começou isso. E nem era esse o objetivo do tratamento inicial. E aí ela começou a contar várias histórias, e vou entrar no contexto raiva para você entender. Ela foi falando de vários temas, e nenhum me interessou naquele momento. Por quê? Para você identificar o sintoma da paciente ou do paciente e saber se aquele sintoma você precisa tratar ele e saber se você está chegando perto do DHS, o paciente, quando contar sobre aquele tema, ele tem que manifestar algum sintoma do sistema nervoso autônomo. Como assim, Denison? Imagina que eu estou aqui contando sobre algum momento da minha vida que eu fui estuprado. E eu falo com você naturalmente e não tenho nenhuma reação. Eu não fico vermelho, minha pupila não dilata, eu não transpiro, eu não tenho nenhuma reação. Nada, eu não choro, não tenho reação nenhuma. Significa que aquele DHS pode estar resolvido já. Só que, quando a mulher, essa minha paciente, contou várias histórias, e aí dentro do tema raiva, ela falou um tema que envolvia uma sobrinha, aí ela teve uma reação. A primeira reação que ela teve, ela arrepiou. A segunda reação que ela teve, ela começou a chorar. Então eu sei, quando eu voltei no tema, então eu sei que aquele tema é o tema relevante, é o tema base que envolvia aquele tema raiva. E esse tema que envolvia ali para ela era uma situação onde o irmão dela, ele estava no hospital e ninguém contou para ela. Uma sobrinha, inclusive, que trabalhava na empresa dela, não contou para ela, levou ele no hospital. Então só ela não sabia daquilo. E a partir do momento que ela descobriu tudo aquilo, ela começou a desenvolver sintomas na região crânio-cervical. Ela começou a ter enxaqueca, dores de cabeça. E eu te pergunto, como uma raiva, que é a emoção, pode causar dor de cabeça? Mas se eu perguntar para ela, o que você sentiu quando a sua sobrinha te contou, né? Essa outra pessoa te contou que a sua sobrinha levou o seu irmão no hospital e você não sabia de nada, que ele estava inclusive entubado. Denison, eu fiquei com muita raiva. Só que a partir do momento que eu perguntei a emoção, ela começou a descrever toda a cena, e a cena dela era de uma incapacidade intelectual. Era uma desvalorização intelectual. Era uma desvalorização das ideias dela. Por isso ela desenvolveu dores de cabeça. O que seria uma desvalorização das minhas ideias? Pode ser eu me sentir burra, como ela, a sensação que ela teve, como se ela estivesse sendo traída, mas no contexto, a base seria a raiva. Mas ela ativou a região crânio-cervical. Então, para eu entrar com uma técnica com essa paciente, eu tenho que identificar esse DHS, que foi no momento que ela descobriu que o irmão estava no hospital. Ela não ficou com raiva biologicamente. A raiva é a emoção que ela me descreve psicologicamente. Entende? Então, psicologicamente é raiva, ok. Mas e biologicamente? O que ela teve? Dor cervical. Então, no meu caso, como fisioterapeuta, como osteopata, não adianta eu manipular ela, liberar os tecidos, liberar nervo, fazer todas as técnicas, um tratamento osteopático fantástico. Não adianta se eu não chegar no DHS, porque vira e mexe ela vai ficar sentindo dores. Agora, a partir do momento que eu chego no trauma inicial e utilizo técnicas de ressignificação, ou mostro para a paciente a importância dela resolver isso de forma real. Por exemplo, Denison, eu preciso resolver isso com a minha sobrinha. Eu preciso ir lá e conversar com ela, porque isso não foi legal. Eu não quero que isso aconteça novamente, porque eu quero que quando acontecer alguma coisa com algum irmão meu, eu quero ajudar, eu quero estar sabendo, eu quero estar ciente. Então, independente da técnica que você vai fazer com o seu cliente, você precisa identificar o DHS. Então, a raiva não era o problema. Então, você tem que prestar muita atenção no que o paciente está te contando. Se ele começa a te falar vários temas e vai rodando, igual ela fez, rodou. Tinha horas que eu interrompi um pouquinho e voltava para um caminho. E fui indo. Quando eu joguei a isca sobre esse tema raiva, e aí ela começou a ter reações do sistema nervoso autônomo, ali é o ponto que eu preciso tratar. Ali é o ponto que eu precisava ressignificar. A gente entrou com uma técnica de ressignificação e magicamente, que na verdade não é mágico, a paciente já saiu do consultório sem nenhuma dor na região crânio-cervical. E já tem dias, quase uma semana, que ela não tem dor nenhuma. E ela nunca ficou sem dor de cabeça, desde o momento que ela teve a dor de cabeça inicial, sempre tomando medicações. Então, esse tratamento, eu não fiz nenhuma técnica manual nela, nenhuma técnica manual. Eu apenas ouvi a história dela e apliquei técnicas de ressignificação, técnicas essas que tem no meu curso. Tanto os cursos menores, quanto o curso completo, que é a comunidade de interpretação biológica.
Eu ensino detalhes de como tratar. Mas aqui a ideia é te ensinar a interpretar, porque se você já é um terapeuta que trabalha com alguma técnica específica, a partir do momento que você consegue interpretar perfeitamente o que está acontecendo com o seu cliente, você consegue usar aquela técnica no momento correto. Então imagine que você está atendendo um paciente, por exemplo, que está com uma dor na região cervical, e você é um terapeuta manual. Vamos supor que você faz massagem. Não importa. Se você faz massagem, durante a massagem você começa a conversar com a pessoa não precisa saber que ela está fazendo tratamento. Simplesmente durante a massagem, você começa a dar algumas informações, e começa a ouvir o paciente, e ele começa a contar. E aí dentro daquilo você pode propor um tratamento depois, que seria uma técnica de ressignificação, ou dentro do tratamento você começa a falar assim, vou te dar outro exemplo simples, que eu já fiz com o paciente. Eu falei para o paciente que não conversava com o irmão, e falei assim, existe ex-mulher? Ele falou assim, existe ex-mulher. Existe ex-sogra? Existe ex-sogra. Existe ex-pai? Aí ele falou assim, não, pai é pai. E ex-mãe? Não. E ex-irmão? Também não existe. Então, você concorda comigo que a partir do momento que você não conversa com seu irmão, você está infringindo uma lei biológica? Você não pode evitar, você não pode quebrar isso. O seu irmão é seu sangue. Você não pode não conversar com o seu irmão. Você pode até ficar um pouco distante do seu irmão, mas você não pode ficar brigado com o seu irmão. Sabe por quê? Isso vai fazer mal para você e para o seu irmão. Porque para sobreviver, você precisa ativar programas biológicos. Então, a partir de uma conversa dessa, se eu fosse um massoterapeuta, que eu estou ali fazendo massagem, e eu converso, por exemplo, cito isso, eu posso ajudar esse paciente a desativar. Ele pode sair dali e ligar para o irmão dele e resolver aquilo, ou chamar o irmão dele para ir na casa dele, ou ir na casa do irmão, ou mandar uma mensagem. Não importa. Às vezes 5 minutos de uma conversa difícil faz você levar uma vida fácil. Então isso é muito importante. Agora, mesmo você sendo um massoterapeuta, que está ali fazendo a massagem no paciente, e você começa a comentar, mas eu sabia que isso tem a ver com estresse específico, isso assim, 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 assim. Aí de repente o paciente se interessa e você leva ele agora para um tratamento. E dentro do tratamento agora você é um terapeuta águia, um terapeuta integrativo. E agora você vai utilizar técnicas de tratamento baseado numa interpretação biológica precisa.